Tá bom. Bom, então, bom dia mais uma vez. É, eu costumo começar a mensagem com uma pergunta. Acho legal isso para poder envolver vocês naquilo que eu quero falar. Mas se você pudesse mandar uma mensagem ou dar um conselho para o seu eu do passado, o que você diria? O que você diria para o seu eu do passado, ou que conselho você daria para ele? Eu provavelmente, eu diria para o meu eu do passado não comer aquela manga que eu comi quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Gente, eu vou contar um negócio para vocês. Eu tenho trauma de manga. Eu não sei por quê, e eu não sei onde, eu não lembro onde, mas eu peguei uma manga e ela estava verde. Ela estava horrível. E as pessoas falavam, ai, manga é gostosa e não sei o quê. Eu falei, ah, você esse negócio. Eu peguei, comi a manga. Gente, tem uma sensação assim, ó. O nome dessa sensação se chama sabor adstringente. Não sei se você conhece essa palavra, mas tinha um sabor adstringente que grudou os fiapos na minha língua, nas bochechas, amarrou minha boca assim, ó, fez um negócio, um alvoroço todo lá dentro. E, gente, hoje adulto, depois de 20 e tantos anos, eu vou comer uma manga, por mais doce que ela esteja, eu não consigo comer, porque eu me lembro daquela manga que eu comi há muito tempo atrás e não desce, não desce. E as pessoas, eu deixo manga para quem gosta. Se gosta, se ama manga, cara, come, sim, top de manga, mas eu não vou comer. Então isso é uma coisa que eu diria pro meu passado. Não come essa manga. Pede pros seus pais, pede pro tio, pede para alguém aí uma manga decente para poder comer. Mas enfim, a pergunta é você. Traumas do seu passado que te incomodam até hoje? Toda a sua vida, né? Tem traumas do seu passado que te incomodam? Eu acho que a nossa vida ela é feita de traumas. Infelizmente, é assim. A gente, nossa vida é feita de escolhas. A gente muitas vezes não sabe escolher. A gente faz escolhas boas, escolhas ruins, e o grande problema é que na maior parte do tempo a gente acaba pisando na bola. Vocês concordam comigo? A gente faz escolha errada. A gente fala o que não deve, a gente faz o que não deve, a gente se envolve com pessoas erradas, a gente, sei lá, até mesmo com Deus, a gente faz coisas, coisas, enfim, que deixam marcas negativas na nossa vida. Então, na nossa vida, existem ciclos e repetições. Redemoinho. Por quê? Vocês percebem que ao longo da nossa vida, mesmo você envelhecendo, mesmo você amadurecendo, parece que você comete os mesmos erros do passado? Já parou para pensar nisso? Você sempre cai no mesmo erro. Sempre vem uma situação diferente, o seu erro é o mesmo. Parece um loop, né? Tem o filme lá do Doutor Estranho, que fica em loop infinito, assim, né? Essa é uma coisa, assim, bizarra e parece que nada vai mudar. Tudo se repete, tudo é a mesma coisa. E a pergunta é: o que que a gente vai fazer com isso? O que que a gente vai fazer com isso? Porque tem coisa que o tempo não cura, né? A gente fala, não, deixa passar o tempo, que o tempo vai, né, vai curar, vai fazer passar. Tem coisa que o tempo não cura. E estamos falando de recomeço. Já tem alguns domingos aí. Eu não sei se vocês estão gostando, mas eu estou gostando muito, gente. Eu não sei porquê, mas nas meditações, nos estudos, tem sido muito legal olhar, porque se a nossa vida é feita de ciclos, então a nossa vida é feita de recomeço. A gente sempre começa. Você muda de casa, é um recomeço. Você faz aniversário, é um novo começo. Parece que a virada do ano é um recomeço. Você faz as promessas, vou fazer dieta, vou na academia, vou melhorar de vida, vou dar mais atenção para os meus filhos, vou parar de andar com o carro no tanque reserva, né? Então, você tem uma série de coisas e você fala, eu vou recomeçar. A Sheila tá rindo porque ela anda com o carro na reserva. Vamos ajudar nossa irmã aí, pelo amor de Deus. Enfim, nossa vida é feita de recomeço. E eu quis falar sobre esse assunto, trazendo isso para a nossa igreja.
trazendo isso para a nossa comunidade, trazendo isso porque é um ciclo que nós estamos vivendo. Transição pastoral, mudança de gente, liderança se renovando, pessoas que vêm, pessoas que vão, e assim, dá para perceber que algumas coisas parece que não estão legais, algumas coisas estão legais demais que você desconfia. Enfim, não estou dizendo casos específicos, mas a igreja, ela tem essa sensibilidade nesses momentos de mudanças de ciclos. Quando ciclos se terminam e ciclos se começam. Os jovens aqui contaram, compartilharam sobre a sua ida no acampamento. E cada acampamento é um ciclo. Por quê? Termina o acampamento, volta para a realidade. Volta para a sala de aula, volta para os professores, volta para a família, volta para o cachorro, volta para a igreja. Se você é adulto que tirou férias, você volta para o seu patrão, você volta para o seu funcionário, você volta para o seu colega de trabalho que você não sabe lidar. Por isso, recomeço começa dentro da gente e não fora. Fora vai mudar sempre, mas se você não recomeça dentro, você sempre vai ficar preso nesse ciclo de repetição. E hoje eu quero falar sobre Deus ressignifica o nosso passado. Deus ressignifica, Deus muda. Quer dizer, Deus não muda, Deus ele nos liberta do nosso passado, Deus redime o nosso passado. Deus faz alguma coisa assim, ó, que nos faz olhar para o passado de uma forma diferente. Diferente. Nós vamos aprender por quê. O nosso texto de hoje está em Gênesis, capítulo 32, versículos 22 ao 32, que conta a história de Jacó. A história de Jacó. Estamos falando aí numa sequência dos personagens de Gênesis, você já deve ter percebido. Nós falamos de Noé, depois falamos de Abraão e hoje nós vamos falar de Jacó. Eu poderia ter começado com Adão e Eva, né? Agora que eu estou no meio, na metade, eu fiquei pensando, né? Poderia ter falado lá do Éden, mas acabei não falando. Mas enfim. De ler o texto, antes de ler o texto, eu preciso falar para vocês o que está acontecendo na história, né? A gente está no início, na vida de Jacó. Se você não sabe, Jacó é filho de. Bom, a gente vai chegar lá, filho de Isaac. Mas só para você entender o pano de fundo, né? O contexto da nossa passagem. Gênesis 1 e 2 fala da criação. Gênesis 3 fala da queda, do pecado entrando no mundo e suas consequências na vida da humanidade. Gênesis, bom, 4 e 5 vai falar do pecado dominando a humanidade, do pior estágio que a humanidade chega por causa do pecado, né, presente nas nossas vidas. Aí, Gênesis 6 a 9, nós temos a Arca de Noé, nós temos o recomeço de Deus para a humanidade, Deus limpa a humanidade com tamanha desgraça que a humanidade estava vivendo. Gênesis capítulo 11, nós temos a Torre de Babel, na cidade da Babilônia, onde eles constroem uma torre gigante e eles falam lá, façamos o nosso nome famoso, né? Ninguém vai poder nos dividir, nos confundir. Aí Deus vai lá, separa, eles falavam uma língua só, Deus faz eles falarem várias línguas diferentes, eles se confundem, são divididos por vários pedaços aí do planeta, da Terra, nas regiões diferentes, e aí se fica essa confusão. E aí finalmente chegamos ao chamado de Abraão. E Deus, ele faz o paralelo de Babel. Porque em Babel fala, façamos o nosso nome famoso, com a minha força, né? E aí Abraão vai ouvir o chamado de Deus, com Deus dizendo, eu farei seu nome famoso. E aí ele muda, ele dá esse clique, esse start assim na vida de Abraão para um novo tempo, para ele começar um povo, para que todas as nações sejam abençoadas por meio da nação de Israel. Começa com Abraão. E aí Abraão, ó, para você entender, Abraão que casou com Sara, gerou Isaac e Ismael. Aí Isaac se casou com a Rebeca, e aí ele gerou Jacó e Esaú. Ou Esaú e Jacó, porque Esaú era mais velho. Então, vamos falar sobre Jacó. Jacó, no seu nascimento, tem um evento muito curioso.
a Rebeca estava grávida de gêmeos. Aí deu à luz, tinha 2 filhos, pá. Nasceu Esaú primeiro. O Esaú era peludinho e ruivo. Aí o nome dele ah, vem de ser de terra vermelha, né? Dá uma ideia assim de uma terra cheia de árvores e tem uma ligação lá com o vermelho. Então deram o nome de Esaú, que dá a tonalidade da cor dele e pelo fato dele ser peludo, né? Uma criança nascer peluda é curioso, mas enfim. E aí logo em seguida nasce Jacó. E Jacó nasceu e ele pegou pelo calcanhar de Esaú. E por causa que ele fez esse ato de pegar no calcanhar, tem um dito, né? No mundo antigo, que pegar no calcanhar é a mesma coisa que agir maliciosamente ou enganar. Então deram o nome para Esaú de pegar no calcanhar, mas tem um trocadilho do nome dele de ser um enganador. Jacó. Perdão, falei errado, é Jacó. Desculpa, gente. Jacó. Então Jacó tem o nome dele significa enganador, por ele pegar o tornozelo do seu irmão. E no nascimento dele já acontece esse negócio, tipo assim, eu vim para pegar o primeiro lugar, entendeu? Ele pegou no calcanhar e uma competição. Tanto que no final da vida de Isaac e de Rebeca, quando eles estavam velhos, Isaac estava cego. E aí ele precisava passar a bênção do filho mais velho. Aí ele chamou o Esaú, filho mais velho, falou: vai lá caçar, traz uma comida para mim que eu vou te abençoar depois, beleza? Ele foi. Aí a Rebeca foi lá, armou contra o seu marido Isaac e falou para o filho mais novo, o Jacó: vai lá, coloca a roupa do seu irmão que eu vou fazer uma comida gostosa. Aí você vai lá e pega a bênção do filho mais velho para passear. E aí, Jacó foi lá, se vestiu com a roupa do seu irmão, levou a comida da mãe e falou, né, pai, sou eu. E eles falando, né, quem é você? Não, eu sou Esaú, seu filho mais velho. E ele se passou como seu irmão mais velho, ele mentiu pro pai dele. O pai dele perguntou 2 vezes, quem é você? Quem é você? Falou, eu sou Esaú, teu filho mais velho. Falou, então chega aqui perto e me dá um beijo. Aí ele deu um beijo no pai, aí o pai sentiu o cheiro da roupa do outro. Gente, o cara tinha um olfato muito bom. Mas ele, pela roupa, sentiu o cheiro e falou: vou te abençoar porque você é o meu filho primogênito, meu filho mais velho. Mas ele deu a bênção para o filho mais novo. Tchan! Resultado: o filho mais velho fica bravo, quer matar o filho mais novo. Esaú quer matar Jacó. Jacó fica com medo e ele foge. Vai, corre, né? Bonequinho aí bonitinho. Vocês entenderam um pouco a mensagem, né? Dá um ar assim, né? Nossa, tô entendendo. Passou muito tempo, né? Isso foi a mãe e o pai ajudaram Jacó a fugir e falaram: não, quando a poeira baixar, você volta. Vai lá na casa do seu tio Labão, fica lá, e aí você volta quando seu irmão se acalmar. E isso durou 20 anos. Ele ficou 20 anos trabalhando com o tio dele, Labão. E nisso ele conheceu a filha do tio dele, chamada Raquel. Ele se apaixonou pela Raquel, falou: quero me casar com ela. E aí trabalhou, trabalhou, trabalhou. Aí o cara deu a mulher errada e ele casou. E o tio dele viveu enganando ele, tramando contra ele. Então no começo Jacó era o enganador. E nesse período de 20 anos ele experimentou o que é ser enganado pelo tio dele. E aí um dia Deus chamou ele: ó, você tem que vazar daí e voltar para casa dos seus pais. Aí ele ficou com medo. Não, mas o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai abençoar. E Deus lembra ele da promessa que foi feita a Abraão. Falou, beleza, eu vou voltar. Ele já tinha 4 esposas e ele já tinha 10 filhos. 10, 11 filhos. E ele volta para casa. E nisso acontece algumas coisas aí no caminho. Deus aparece, fala com ele de algumas maneiras. A sua mãe já estava morta e tem um problema. Se passaram 20 anos e os traumas do passado estavam. Lembra que eu falei que o tempo não cura tudo? Jacó estava ali 20 anos, gente. Eu passei 20 anos e estou com trauma de manga. Jacó estava ali 20 anos depois, lembrando que seu irmão queria matar ele, lembrando da sua disseminação, da sua falsidade, do seu engano, do seu jeito espertinho de querer conseguir o que ele queria. E agora? Quem poderá me defender? Né? E aí,
Vamos entender um pouco dessa história. Sabemos que Jacó seguia rumo a Canaã, na cidade onde ele nasceu, carregando seu passado. Sua mãe não estava mais presente para defender ele, não estava mais viva para estar junto com ele. E aí ele precisa lidar com tudo isso. E aqui entra o nosso texto de hoje, né? Gênesis 32, 22. Olha só, que mensagem fantástica. Eu vou ler até o versículo 26, só para a gente se situar. Mas naquela noite, Jacó levantou-se e tomou duas mulheres. Tomou as suas duas mulheres, suas duas servas, que no caso também eram suas duas mulheres, e seus 11 filhos, para atravessar o lugar da passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Primeira coisa que eu quero falar hoje, pensando na história de Jacó, é sobre o encontro com Deus, né? O tema da nossa mensagem é Deus quer ressignificar o nosso passado. E para Deus ressignificar o nosso passado, precisamos primeiro de um encontro com Deus. Um encontro com Deus. Então veio um homem e se pôs ali diante de Jacó, pôs a lutar com ele, pôs a lutar com Jacó. Então, pensando nisso, recomeço, ressignificar o nosso passado e um encontro com Deus. Jacó estava com medo de uma possível vingança do seu irmão. Jacó estava com medo de acontecer coisas, né? Ele podia morrer, podiam brigar, podia, sei lá, acontecer qualquer tipo de desgraça. E aí Jacó começa a planejar como receberia seu irmão. Aí ele preparou um monte de presente. Preparou um monte de presente, um monte de bicho lá, um monte de animal que ele tinha nos seus rebanhos. Ele mandou um mensageiro até Esaú, irmão dele, e falou: Olha, teu filho, o teu irmão mais novo tá vindo e tal, e ele tá pedindo para ser bem recebido. Olha só, o cara tava tramando. O cara tava ainda querendo se passar por um enganador. O cara ainda tava querendo comprar o irmão dele. 20 anos, gente, não mudou, a situação era diferente, mas o ciclo era o mesmo. O coração de Jacó era o mesmo. E aí, ele, em cima de tudo isso, né? A gente pode entender que Jacó não confiava na promessa de Deus. Porque Deus prometeu que Jacó estaria acima do seu irmão. Essa foi a bênção que ele recebeu do seu pai. Ele não precisava se humilhar diante do seu irmão, ele não precisava agir como um servo. Mas ele não acreditava, ele era incrédulo. Assim como muitas vezes eu e você nós somos. Ah, e aí, mesmo Deus aparecendo em sonho, em visões para Jacó, ele não creu. Não creu. Você precisa ler a história para entender. Então eu te convido para ler Gênesis, né? Aí a partir do capítulo 25 começa a história de Jacó, vai até Gênesis 50, até o último capítulo. Lê a história para você entender melhor. Mas assim, a gente percebe que mesmo vindo milagre, mesmo vindo sinais e maravilhas, mesmo aparecendo anjo para nós, se não muda dentro de nós, não adianta nada. Não vai fazer com que a gente seja diferente. Tem muito cristão, tem muito crente que ele corre atrás de sinais. Ele corre atrás de profecia, ele corre atrás de ver coisas, ele quer ver bênção, quer ver milagre, quer ver Deus fazer descer fogo do céu, mas ele não quer ver o seu coração sendo mudado. Jacó não creu, continuou com medo, duvidando, querendo fazer tudo do seu jeito. Mas, graças a Deus, que Deus não nos abandona. Deus não nos desampara, mesmo que a gente continue com medo, incrédulo, fazendo do nosso jeito, querendo fazer do nosso jeito. Parece, né? Jacó, é interessante pensar que a gente age da mesma forma que ele. A gente quer ignorar o que está ali massacrando o nosso coração. A gente quer ignorar as coisas que incomodam a gente, os traumas.
A gente quer, né? Deixa quieto. Eu não quero falar do meu parente que morreu. Eu não quero falar sei lá, do problema financeiro que eu tive com aquela pessoa lá. A gente fez sociedade, fez negócio. Eu não converso mais, não quero saber, não me fala nesse assunto, né? Mas você percebe que a pessoa guarda um rancor assim que quando você lembra, né, fica com raiva. Então parece que é melhor ignorar. É mais confortável, deixa lá. Mas uma hora, em algum momento, isso vai aflorar. Se você não resolve o seu passado, isso vai aflorar. Assim como Jacó. Jacó ignorou esse tempo todo. Foi lá, conheceu a esposa, mulher bonita, aquele corpão. Uhul, eu vou me casar com ela, eu vou ter filhos, eu vou construir uma família. Gente, ele ficou rico. Ele tinha muita coisa. Não tinha nada quando chegou lá na casa do sogro. Deus abençoou ele. E ele ignorou o seu trauma passado e agora ele está diante de tudo isso como uma avalanche vindo diante dele. Para que falar dos sentimentos? Para que expor? Eu vou ficar assim, ó, mergulhado no meu abismo sem ninguém saber. Você precisa falar dos seus sentimentos. Você precisa falar do que você tem dentro de você. Você precisa falar sobre as coisas que te machucam. E às vezes, não é somente conversar com um amigo, não é somente uma oração. Às vezes, você vai precisar de uma ajuda profissional. Você às vezes vai precisar de um psicólogo. Você vai precisar tratar certas coisas numa psicoterapia. E eu falo isso, gente, porque eu faço terapia. Porque eu tenho muitas coisas que eu não consegui ainda vencer do meu passado. E a terapia tem me ajudado. A psicóloga onde eu consulto, ela tem me ajudado a lidar com essas coisas, para que eu, quando me depare com as situações da minha vida, eu não venha estar preso aonde? Nos meus traumas. Repetindo ciclos, cometendo os mesmos erros. Gente, é libertador isso. Não tenha preconceito de psicólogos. Deus usa os profissionais da saúde para nos abençoar. Então fale das coisas que te incomodam. Trate de tudo isso. Deus está vendo. Deus está vendo o seu abismo. Deus está vendo quando você sofre, mesmo que você não fale. Deus está ali o tempo todo. Mesmo que você esteja fingindo que está tudo bem. Mesmo que você faça orações mentirosas, dizendo para Deus que está tudo bem, sendo que não está. Deus está ali. Ele sabe, ele conhece e ele está cuidando. Mas para um recomeço, para Deus ressignificar o seu passado, você precisa tirar de dentro de você. É curioso pensar que recomeço não parte de nós. Recomeço parte de Deus. Quando Deus quer ressignificar o nosso passado, é Ele que vem de encontro a nós, através da Sua palavra, através de um irmão, através de uma oração, através de uma pessoa, através de coisas que acontecem, oportunidades que vêm para você enfrentar os seus problemas e não fugir deles. É Deus que vem. É Deus que vem. Deus vai de encontro a Jacó enquanto ele estava sozinho. Versículo 24. Ele estava sozinho. Ele passou a família dele lá do rio, do vale, passou seus bens, passou toda a galera e ele ficou sozinho. Semana passada nós falamos sobre ouvir Deus, no chamado de Abraão. E eu comentei que ouvir Deus não é sobre você estar preparado para ouvir. Que as pessoas falam, não, eu não estou pronto para ouvir Deus, eu não sei como que ouve, é um negócio esquisito, eu não sei. Mas ouvir Deus não é estar preparado, é estar atento, porque Deus fala o tempo todo. Deus fala através de uma flor, de uma planta. Deus fala através do sol. Deus fala através das estrelas, da nuvem, da sua criação. Isso é bíblico. Não que a planta fale, não que o sol fale, mas Deus usa para tocar o nosso íntimo. Deus usa a sua criação. Deus usa pessoas para falar com a gente. Quando manda uma mensagem, e aí, você está vivo? Você ainda existe? Deus está usando as pessoas para falar com você. Deus usa as mensagens do culto quando você está com sono e não presta atenção. Deus usa o louvor. Deus usa tudo ao nosso redor para falar conosco. Basta estar atento.
São momentos que a gente está sozinho. Deus fala com a gente. Deus vem com você. A gente não gosta de silêncio, né? A gente gosta de pegar a droga do Instagram, né? Ficar rodando lá os Reels, os stories infinitos que nunca acabam. Facebook, WhatsApp, Telegram, fica lá. Quantas horas do dia você perde usando seu celular? Já parou para pensar nisso? Ou você está dirigindo, você para no semáforo e fica lá rolando, até abrir o semáforo. Ou você chega em casa, está cansado, em vez de você descansar, que é ficar lá sem fazer nada, literalmente, você vai. Gente, isso aqui não é descansar. Isso aqui você está cansando mais a sua mente, porque você não está sozinho, você não está em silêncio. A gente precisa voltar a reaprender a fazer silêncio. A gente tem que voltar a desejar estar sozinho sem nada à nossa volta, sem barulho. Porque isso aqui faz barulho, não é somente aqui no ouvido, no seu fone, no vídeo que está saindo, faz barulho aqui dentro. Faz barulho aqui dentro. Você vê 1 milhão de coisas, daqui 5 minutos você nem lembra o reel que você assistiu. Os vídeos curtos, né? Você não lembra. Você vê a história, você não lembra. Precisamos estar em silêncio. E um detalhe: Jacó não se preparou para isso. Ele não se preparou falando, agora eu vou encontrar Deus. Não, ele foi lá, simplesmente ficou sozinho e Deus veio. E você? Você. Você já teve um encontro com Deus? Mas assim, um encontro de verdade. Você já teve um encontro com Deus? Deus olha no seu íntimo. Deus olha para suas coisas. Deus fala com você. E parece que aquele peso de amargura, de traumas, de coisas, parece que vão embora. E parece que agora você está recomeçando. Você teve esse encontro de verdade com Deus? Você não teve? É uma oportunidade. Eu já tive alguns desses encontros. E foram momentos que eu precisava estar sozinho. Ache um lugar para estar sozinho. Vai no seu quarto, fecha a sua porta. Se no seu quarto não der, vai no seu banheiro. Gente, eu já orei muito, já chorei muito, ajoelhado no vaso, abraçando o vaso assim. O vaso foi muito meu companheiro por muito tempo. É que eu dormia no mesmo quarto que o meu irmão, né, até os meus 16, 17 anos. Aí eu não queria chorar e ajoelhar na frente do meu irmão, então eu ficava no vaso lá assim, ó. Oh, que fedor, mas glória a Deus. Né? Então você precisa achar o seu lugar de solitude, o lugar onde não vai ter ninguém. Desliga o seu celular, joga ele lá no fim dos infernos, fica com Deus. Faça isso, porque, gente, é necessário. É necessário Deus vir ao nosso encontro. Era necessário Deus vir ao encontro de Jacó, para que Jacó pudesse ter o seu passado ressignificado, para que Jacó pudesse recomeçar, sem traumas. E a gente também precisa. Até quando você vai aguentar viver desse jeito? Amargurado, sem perdão, chorando, ou quando vê as coisas te incomodam, ou você lembra o cara que deve para você, você fica com raiva. Até quando? Precisamos tomar uma atitude para o recomeço. Até quando você vai ficar lutando com Deus? Até quando você vai ficar resistindo com Deus? Por que que Deus aparece a Jacó com uma forma de um homem lutando? Porque Jacó passou a vida inteira lutando contra Deus. Não vou obedecer, não vou fazer, vai ser do meu jeito. Eu vou enganar, eu vou ser espertinho. E você? Você está fazendo as coisas do seu jeito? Você faz negócios pensando só em você mesmo? Tudo do seu jeito? Não, aqui eu vou levar vantagem. Porque sabe, né? 10% é o meu dízimo lá da igreja. Querer ser esperto, gente. Querer ser esperto. Ananias e Safira quiseram ser espertos diante de Deus e eles caíram mortos, querendo enganar. Até quando você vai ficar lutando com Deus? Você vai. A gente precisa, assim, ó. Ser a gente verdadeiramente, sabe?
Reconhecer que está tudo lascado por dentro. Reconhecer que está tudo ruim. Mas reconhecer que mesmo estando ruim, Deus quer vir ao nosso encontro. Deus quer vir ao nosso encontro. E aí Jacó, ele continua lutando fisicamente, né, literalmente ali, e ele fala para Deus: eu não vou te soltar até que você me abençoe. Aqui nós temos um ponto positivo de Jacó, porque ele queria a bênção. Ele queria que. Ele já era rico, percebam isso. Jacó já era rico. Mas ele falou: quero que o Senhor me abençoe. Então a bênção não era dinheiro que ele queria. Ele queria uma bênção dentro dele. Uma mudança. Quando a gente fala que quer ser abençoado, a gente não tem que pensar no nosso bolso, na nossa conta corrente, no Pix que a gente pode fazer. Bem que um Pix agora não seria nada mal, né? Mas é uma bênção, gente, de recomeço, de transformação, sabe? De você derramar tudo que está te corroendo. De Deus ressignificar o seu passado. E você ser uma nova pessoa. Isso parte de nós. De falar, Deus, eu vou ficar aqui no silêncio sozinho até o Senhor me abençoar, até eu mudar, até eu deixar de ser esse trem que eu sou. É difícil? Se fosse fácil, ninguém estava com trauma hoje. Faça a sua parte. Dê esse passo. Dê esse passo. Dê esse passo de você buscar, de você estar sozinho. Deus não vai aparecer na sua timeline. Deus não vai aparecer em Reels do Instagram para você. Deus não vai aparecer nos stories que você fica vendo. Não. Deus vai aparecer quando você estiver atento no seu dia a dia. Quando você desejar ouvir Ele, fala: Deus, eu não percebo nada, eu não sei como o Senhor fala, mas eu estou aqui, Deus. E ó, faz silêncio. Esquece a sua agenda. Esquece o seu compromisso. Esquece a roupa que está no varal, o feijão que está no fogo. Esquece as crianças que estão bagunçando. Fala: agora é o meu momento. Meu momento. A gente tem que aprender a silenciar, ignorar as coisas. Ai, mas eu não consigo. Sei lá, dá um jeito. Tenta algum exercício de concentração que você fique só ali. Eu tenho um pastor amigo meu que ele tem uma condição que dificulta a atenção dele, né? Ele toma medicamento controlado, né? Ele tem umas dificuldades aí na vida dele. E o medicamento tira muito a atenção dele das coisas. Ele às vezes está orando, ele para de orar e começa a fazer outras coisas. E ele contou para mim que ele começou a escrever enquanto ora. Porque estar escrevendo deixa ele concentrado. Então ele escreve e ora. Ou às vezes ele pinta. Ele pega um desenho abstrato, ele começa a colocar a cor no desenho e ele vai orando. Porque se ele fechar o olho, gente, ele não se concentra para a obra. É uma forma, sei lá, de repente, se serve para vocês uma maneira. Se você acha que Deus fala com você através de flores, aqui ó, as flores bonitas, nem tão bonitas, mas você acha que você vai se concentrar olhando para essas flores e ali Deus vai falar com você? Faça isso. Às vezes falar com Deus, ouvir Deus, não é estar de olho fechado, estar de olho aberto, olhando para a porta do seu quarto assim, ó, vegetando. Então são coisas práticas, né? Eventos práticos para que a gente pare de resistir a Deus, mas a gente vá de encontro a Ele. A gente pare de fugir de Deus, pare de se esconder dele, fingindo que nada está acontecendo. Mas dizer: Deus, tudo está acontecendo. Estou cheio de traumas, estou cheio de coisas, né? Então, ressignificar é sobre Deus querer ressignificar a sua vida, é você ter esses momentos intencionais. Você ter intenção de fazer isso, eliminando essas distrações e deixar Deus agir no seu coração, né? E uma coisa importante é você parar de tentar compensar seus erros do passado. Quem faz isso? Você já fez isso? Querer compensar o que você errou. Você cometeu um erro, por exemplo, ler a Bíblia. Quem consegue ler a Bíblia todo dia?
Quase ninguém consegue. Aí o que que a gente faz? Você faz uma promessa. Deus, eu vou ler 2 capítulos da Bíblia por dia. Você faz a promessa. Aí você não lê amanhã. Você não leu. Aí você fala, eu vou recompensar e depois de amanhã eu vou ler 4 capítulos. Aí você não lê nem 4, nem 2, nem 1, e você fica o mês inteiro sem pegar na sua Bíblia, porque você quer pagar, você quer recompensar o mal que você fez. Então você querer substituir isso não vai adiantar. Você precisa somente reconhecer e começar do zero. Recomeçar é o caminho de volta para casa. Deus está de porta aberta para você, meu chuchu, minha chuchu. Você não leu a Bíblia? Volte e leia. Um capítulo, um versículo, um parágrafo. Se você não orou hoje, não fica com o sentimento que amanhã você vai orar por 1 hora, que você não vai. Se você faltou um culto, você fala, não, agora eu vou em 3 cultos no domingo. Vou na metodista, vou na presbiteriana, depois vou na batista. Você não vai, gente. Volta para o começo, recomeça. Não deu domingo esse domingo? No próximo domingo eu vou restartar, vou recomeçar. E tá tudo bem. Beleza? Combinado? Primeira coisa, então, é sobre o encontro com Deus. Segunda coisa, é sobre o encontro consigo mesmo. Ai, ai. Versículo 27, olha só o que está falando. 32, 27 fala: o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? E Jacó respondeu ele. O homem, no caso Deus, perguntou, quem é você? Qual é o seu nome? Ele fala, Jacó é o meu nome. Por que que esse detalhe é muito importante no texto? Se você voltar alguns capítulos aí, se não me engano, capítulo 27, foi quando Isaac, o pai de Jacó, ia entregar a bênção, achando que era o filho mais velho, Esaú. Ele pergunta para Jacó, quem é você? E ele fala, eu sou Esaú. Depois ele pergunta de novo, quem é você? Eu sou Esaú. Ele mente 2 vezes para o pai dele para receber a bênção no lugar do irmão. Mas ressignificar o passado, quando estamos diante de Deus no encontro com Deus, nós nos encontramos conosco mesmo. Quem é você? Jacó estava confessando ali, eu sou enganador. Eu sou mentiroso. Eu sou dissimulador. Eu sou espertinho. Sou eu, Deus. Porque aqui Jacó estava sozinho. Ele não tinha para onde fugir. Ele não tinha a mãe dele para defender ele. Conta tudo para sua mãe que minha mãe tá. Jacó estava sozinho. Ele não estava com o pai dele. O pai dele estava lá longe. Ele não tinha a esposa dele, que ele ficou sozinho. Vocês estão vendo como ficar sozinho é importante? Não estou dizendo que você deva rejeitar seu marido, sua esposa, seus filhos, não. Você precisa de um momento de você se encontrar com você mesmo. Quem é você, afinal de contas? Se eu fiz essa pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Sou eu. É como se Deus perguntasse, né, para nós, quem é você? Como se Deus perguntasse para Jacó, e aí, você vai continuar enganando? Você vai continuar mentindo? Você vai continuar fazendo as coisas tudo do seu jeito? E era uma oportunidade para Jacó pensar diferente. Ele deixar Deus transformar ele. É uma oportunidade para eu e você estar diante de Deus e falar, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Você comete os mesmos erros do passado? No seu encontro com Deus e consigo mesmo, é uma oportunidade de você falar, não vou mais cometer os mesmos erros. Você não precisa compensar o seu passado com o seu presente, nem com o seu futuro. É só você reconhecer quem de fato você é. E Deus não pergunta porque Ele quer saber o nosso nome, ou o nome de Jacó. Mas Ele pergunta porque o ciclo continuava se repetindo. E talvez ia continuar repetindo. Com você é assim também? Deus quer ressignificar o nosso passado. Deus, Ele quer trazer coisas diferentes. Aqui, Jacó, com os traumas nebulosos,
O irmão querendo matar, as traições dele, as mentiras dele, as dissimulações dele, os problemas que ele causou na família dele. Ele causou muito problema em casa. Aí ele vai na casa de Labão e causa mais problema ainda. Ele causa transtorno para a família dele, para a esposa dele, para os filhos dele. Até quando você vai continuar causando problemas para as pessoas à sua volta por causa de coisas que você não resolve dentro de você? Deus quer ressignificar a sua vida, seu passado. Ele quer limpar. E aí nós temos a boa notícia. Jesus, a cruz de Cristo, veio para limpar o nosso passado de pecado. Veio para trazer coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é, nova pessoa é, nova coisa é, nova vida é. Eis que as coisas, né, se passaram. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus veio para nos dar uma nova vida. E esse encontro de Jacó com Deus, o encontro consigo mesmo, reflete a cruz de Cristo para o nosso recomeço. Para o nosso recomeço. E mais, Deus quer isso. Deus quer perdoar o seu passado. Deus quer limpar o seu passado. Deus quer ressignificar o seu passado. Ele quer dar uma nova vida para você. Mesmo que você continue errando hoje. Mesmo que você continue mentindo hoje. Mesmo que você esteja querendo ser esperto como Jacó é. Deus quer nos libertar do nosso passado. Ele quer essa nova vida para nós. Eu vou voltar a insistir aqui. Não é tempo, gente. O tempo não vai resolver nada na sua vida. Uma pessoa que tem problema com álcool, ela vai ficar 20 anos sem beber álcool. Mas se ela não trata por dentro, o que vai acontecer depois de 20 anos? Ela vai tomar o primeiro gole e acabou. Pessoa que tem problema com dinheiro, gente, vai passar 20 anos. O cara vai ganhar na Mega Sena, vai ter 1 milhão, sei lá quantos milhões a Mega Sena paga. Gente, ele vai torrar tudo e vai ficar endividado de novo. Por quê? Porque não resolve dentro. Eu já vi essa história. Eu já vi gente que era bem de vida, porque em um momento estava bem na vida financeira, e de repente, bum! Torrou tudo. Por quê? Não resolveu dentro. Dá para fingir por muito tempo, mas não dá para fingir para sempre. Jesus vem para tirar nossas máscaras. Você precisa confessar, você precisa tirar as máscaras, você precisa mostrar quem de verdade você é. Deus, eu sou orgulhoso. Deus, eu sou ruim. Deus, eu sou enganador. Deus, eu sou mentiroso. Deus, eu faço tudo errado. Deus, eu quero matar meu irmão, eu quero matar minha irmã. Tem que fazer oração suja. Tem que fazer oração suja diante de Deus. Tem que ser verdadeiro e não ser mentiroso. E não ser mentiroso. O encontro com Deus é uma oportunidade. É uma oportunidade para tratar feridas. É uma oportunidade para a gente ser curado. É uma oportunidade para um recomeço, ser curado dos traumas. Mas a gente precisa se colocar à disposição para nos arrepender, para a gente ser diferente, para a gente ter uma rota diferente na nossa vida. E vamos lidar com essas marcas. Vamos pensar nessas coisas. E mais do que o encontro conosco mesmo, o recomeço pede que a gente perdoe as pessoas, que a gente se reconcilie com as pessoas. Recomeçar é você perdoar quem te ofendeu. Recomeçar é você pedir perdão para quem te ofendeu. Ou ao contrário. Deixa eu reformular. Recomeçar é você pedir perdão para quem te ofendeu. E recomeçar é você perdoar quem te ofendeu. Perdão é essencial, gente. Ah, eu não consigo perdoar. Eu sei que você não consegue. Eu sei que você não consegue. Mas aquele que está em Cristo, aquele que recebeu o sacrifício de Jesus no seu coração, ele é capaz de perdoar, porque ele foi perdoado por Deus. Você era ruim o suficiente para ir para o inferno e Deus te perdoou. E isso tem que ser a sua motivação para perdoar o outro, independente dos erros dela. Então, a gente precisa tomar essa atitude. Pare de fingir quem você não é.
Deus só pode transformar o seu verdadeiro eu. Deus só podia transformar o verdadeiro Jacó e não o Esaú fake que ele queria inventar. Tá vendo? E a última coisa que eu quero falar hoje é sobre um recomeço. Falamos sobre um encontro com Deus, um encontro consigo mesmo e um recomeço, baseado aí nos versículos 28 a 32. Eu vou ler rapidamente, eu sei que a hora está avançada, mas vamos lá, gente. Versículos 28 a 32. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntam o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face. Todavia minha vida foi poupada. E ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então, muito importante esse detalhe, né? Um recomeço. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, será Israel. Eu não sei se você sabia, mas Israel, o nome Israel, é o nome de Jacó, quando Deus mudou o nome dele. Oh. Então, mudar o nome, biblicamente falando, é sobre recomeço, é sobre ressignificar a vida, ressignificar o passado. Agora Jacó já não é mais o enganador. Agora Jacó passa a ser o Israel. Israel significa o homem que luta, ou Deus luta por ele. Existe assim uma discussão ainda muito grande do que realmente significa o nome Israel, mas tem a ver com lutar, tem a ver com Deus estar no meio da luta. Pode ser até lutar com Deus, enfim. Mas tem a ver com essa questão de que Jacó perseverou na sua luta. Jacó não desistiu da luta consigo mesmo. Aqui não é sobre Jacó ter vencido Deus. Muitos perguntam: Jacó venceu Deus? Como que ele vai lutar com Deus e vencer se Deus é todo poderoso? Nesse sentido aqui, Jacó venceu a si mesmo. Jacó venceu seus traumas. Jacó venceu as suas coisas, as suas marcas do passado. E ele ganhou uma nova marca. A marca que é o seu nome, Israel, e a marca na coxa. Uma marca dentro e uma marca externa. Uma marca interna e uma marca externa, né? Algo que reflete a sua vitória espiritual. Espiritual, né? É uma grande ironia pensar nisso, né? Você perder para ganhar. Jacó perdeu uma luta porque ele foi ferido na coxa e saiu mancando pro resto da vida. Ele perdeu, mas ele ganhou, espiritualmente falando. É uma grande ironia da vida de fé, da nossa vida com Deus. A gente precisa perder para ganhar. Eu sempre costumo falar de brincadeira, algumas pessoas já ouviram eu falando isso, mas eu uso o termo, às vezes é necessário morrer para matar. Entendeu? Às vezes é necessário morrer para matar. Por quê? Você precisa morrer para si mesmo. Você precisa morrer para Jesus para quê? Para você matar a sua carne. Você precisa morrer para Cristo para matar a sua carne. Então é necessário morrer para matar. Talvez não faça sentido na sua cabeça, mas às vezes perder para Deus é você ganhar na sua vida espiritual. É você ganhar uma marca. Nós temos hoje o Espírito Santo como uma marca, né? Jacó teve essa marca na coxa. Paulo disse em 2 Coríntios 12, quando estou fraco é que sou forte. Paulo teve vitória no seu espinho da carne quando ele se enfraqueceu e disse: Deus, a tua graça me basta. E aí ele venceu. Então, nós precisamos perder para Deus para vencer. Nós precisamos perder para Deus para recomeçar. O que é perder para Deus? Parar de lutar com Ele, parar de resistir. É você entender que você é isso mesmo, que você está ruim, que tem coisas que te atrapalham, que te incomodam, que repetem seus ciclos, mas hoje você quer uma nova vida. Você está dentro de um propósito maior. Jacó serviu a si mesmo a vida inteira. Depois ele serviu a Labão, seu tio, por 20 anos. Mas agora ele está servindo a Deus. E eu e você temos uma oportunidade de servir a Deus.
E Deus apagou o passado de Jacó. Deus não apagou o seu passado, mas Deus deu um novo propósito de vida para ele. E a Israel, o Jacó, né? Israel, ele chama aquele lugar de Peniel, que significa estar face a face com Deus. Porque ele esteve face a face com Deus, mas ele não morreu. Porque a santidade de Deus não permite presença de pecado. Então, se nós, com o nosso pecado, irmos diante de Deus, a gente morre, a gente é fulminado. Por que que Deus habita em nós e a gente não morre? Porque o Espírito Santo está em nós, nós recebemos a natureza de Cristo e isso permite com que Deus esteja face a face com a gente. Interessante, né? Porque Deus habita em nós, por meio do Espírito. O Espírito estar em nós, com a natureza de Cristo, nos santifica. Deus divide da sua natureza santa com a gente. Isso permite que a gente esteja no Peniel, no face a face com Deus. Né? E aí, Jacó saiu mancando. Jacó saiu com uma dificuldade física. Mas agora é Deus que sustenta. É Deus que está com ele. E recomeço, gente, é um processo. Neste processo, Jacó ia precisar da muleta, ia precisar de Deus sustentando ele. E nós, quando somos vencidos por Deus nos nossos traumas, nas nossas dificuldades, é Deus que nos sustenta o tempo todo. A gente, infelizmente, continua fazendo coisa errada, pisando na bola. A gente continua, né, fazendo escolhas que não são as mais legais. Mas lembre-se, é Deus que te sustenta. Deus está com você todos os dias da sua vida. E pensando nisso, muitos de nós gostaríamos que Deus apagasse o nosso passado. Você gosta de olhar para o seu passado? Não, né? Ninguém gosta de olhar para o seu passado. Mas Deus não apaga o passado. Deus, ele permite termos cicatrizes. Todo mundo tem um corte, né? Todo mundo tem alguma cicatriz. Eu tenho a cicatriz aqui, ó. Eu tenho a cicatriz aqui, ó. Um do lado do outro no queixo. Isso me faz lembrar do que aconteceu. Esse desse lado aqui eu não lembro porque eu era neném e a minha babá me derrubou. Aí eu cortei aqui. Foi cruel, mas eu não me lembro de nada. Não dói, mas eu tenho a cicatriz, me faz lembrar. Mas não dói. Aqui eu me lembro. Aqui doeu bastante. Foi na escola, quando eu tinha 9 anos. Doeu para cicatrizar também. Mas eu lembro disso e não dói. Deus permite ter marcas na nossa vida. E o mais legal é que Deus permite ter marcas no coração. Ele não vai tirar seu passado. Ele não vai apagar seu passado. Ele não vai fazer com que haja. Lembra do homem de preto lá? E aí, você tem um flash na mente? Você esquece de tudo? Deus não vai fazer isso. Mas Deus vai deixar cicatrizes para que você lembre do que aconteceu. Você lembre do que aconteceu. Mas essas marcas, estas cicatrizes não doem. As cicatrizes, as marcas do passado, não são mais para dizer eu falhei. Não são mais para dizer que eu sou ruim e eu pisei na bola. Mas é para você dizer eu fui curado. Essas marcas é para dizer que eu fui curado. Independente das brigas, independente dos conflitos, das traições, da falência financeira, do erro moral. Cicatrizes são para dizer que você foi curado. E mancar, Israel mancando, não era sinal de fraqueza, mas era a prova de que ele teve um encontro com Deus. E você mancando, você agora lidando suas coisas dependendo de Deus, como Paulo disse, quando sou fraco é que eu me fortaleço, não é porque você é fraco, mas é porque você teve um encontro com Deus. Deus nos chama para a liberdade. Deus nos chama para a liberdade. Seja você mesmo. Não queira fingir. O recomeço é para a liberdade. Porque todos nós nos encontramos com o Todo-Poderoso. Amém? Vamos colocar de pé para a gente encerrar a lição. Então, Deus ressignifica o nosso passado. Deus dá uma nova vida para nós, não apagando, mas dando as nossas cicatrizes, para a gente lembrar que passamos por um processo de
recomeço. E agora Jacó não enfrenta mais seus problemas como um fugitivo, mas como filho de Deus. Eu e você agora não passamos pelos nossos problemas mais como essas pessoas traumatizadas e ruins que nós somos, mas passamos como filhos de Deus. Amém? Oremos. Pai, nós te agradecemos pela porção da tua palavra. E hoje, com este bálsamo para o nosso coração, para a nossa vida de fé, com este refrigério, com estes novos ares, Pai, nós queremos recomeçar. Deus, nós passamos por tantas coisas, Pai. Nós passamos por tantos traumas. Nós passamos por tantos conflitos, tantas coisas que ficam no nosso passado e a gente quer fingir que não tem nada. A gente quer fingir que está tudo bem, a gente quer fugir do Senhor, a gente quer fugir das circunstâncias da vida, lidando com os prazeres, lidando com as coisas que nos trazem satisfação, mas de repente percebemos que tudo vem à tona, como uma avalanche, como um grande problema na nossa vida, e não temos para onde correr. Somos tomados, Senhor, pelo rancor, pelo ódio, pela amargura, pelo sentimento ruim, pelo desejo de morrer, de acabar com a nossa vida. E carregamos tantas coisas, Senhor, tantos fardos pesados. Mas hoje queremos dar o nosso grito e queremos ser livres, Pai, de tudo isso. Queremos recomeçar. Queremos pedir que o Senhor, Pai, ressignifique o nosso passado, seja por aquela manga que a gente comeu, Senhor, que foi ruim para a nossa experiência, seja com aquele relacionamento que deu errado, seja com aquela falência financeira que nos fez ficar endividados, seja com aquele problema com o nosso familiar, seja com aquela pessoa que a gente não perdoa, seja com aquela pessoa, Senhor, que não conseguimos pedir perdão, seja com, sei lá, com aquele problema que veio à tona, Senhor, e nos incomoda. Hoje estamos diante de Ti, descarregando, Pai, tudo aquilo que nos corrói por dentro, machuca o nosso coração, as feridas estão abertas, estão expostas, Pai. Colocamos na cruz de Cristo, a cruz que nos perdoa, a cruz que nos liberta, a cruz que nos dá nova vida, Senhor. Nos dá essa oportunidade de uma nova vida, ressignifica a nossa vida, redime o nosso passado, nos liberta dele, Senhor. E que possamos recomeçar a partir de hoje. Que possamos dar o nosso passo, sendo sinceros diante do Senhor, confessando os nossos erros, nossas escolhas ruins, nossos traumas, reconhecendo que nós somos ruins e cometemos os mesmos erros. Mas a partir de hoje, lidaremos com os nossos erros, não como um enganador, não como fugitivo, não como Jacó, mas como Israel, como aquele que luta, como aquele que tem Deus como seu centro, como filhos de Deus, Pai. Nos ajude, nos dê graça, em nome de Jesus. Tenhamos um encontro contigo, tenhamos um encontro conosco mesmo e possamos experimentar esse recomeço. Nos ajude, Pai, a ter 15 minutos nessa semana, que seja 15 minutos para parar, para ficar em silêncio, para ignorar as coisas à nossa volta, 15 minutos para estar intencionalmente buscando ao Senhor. Pedimos que o Senhor fale com cada um de nós. Fale com a tua igreja, fale com os teus filhos nesses 15 minutos, Pai, que a gente vai separar. Possamos dar o nosso passo, fazer o nosso voto, e o Senhor, sabemos que é fiel, vai cumprir e vai falar, e vai restaurar, e vai refazer, e vai recomeçar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a nossa semana, Deus. Abençoa tudo que a gente vai fazer hoje, hoje, amanhã, até o próximo domingo, que a gente possa ver, que a gente possa sentir e que a gente possa descansar na tua poderosa mão que nos sustém. Cuida, Senhor, da nossa saúde, desse calor intenso, Pai. Que a gente possa lembrar de cuidar da nossa saúde, cuida das pessoas à nossa volta que estão doentes, nos ajude a ter paciência com tudo que nós lidamos, cuida do nosso trabalho, as nossas finanças, provê as nossas necessidades, Pai, que o Senhor conhece todas elas, e assim a gente possa viver o ordinário e o extraordinário do Senhor para cada um de nós. Por todo eu oro, agradeço, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com cada um de vocês hoje e para sempre. Amém e amém. Amém.